Então, vamos lá, quinto ano. Nessa nossa segunda aula, a gente vai fazer a correção das páginas 42 até a 44 e depois faremos a correção da página 54 também. Então, vamos lá. Eu vou pedir para vocês abrirem aí na página 42. A Pro vai ler para a gente, ó. Diz assim, a questão 3. Essa atividade é relacionada àquele folder, né? Que a gente está fazendo a interpretação do texto do folder. Então, o 3 diz assim, pela leitura, Anita percebeu que o texto tem a função de divulgar um evento cultural, descrever toda a história da música ou explicar a importância da música clássica para a humanidade. Muito bem, divulgar um evento, é a primeira, tá? É a primeira que vocês vão colocar aí, já põe certinho. Tá? A questão 4 diz assim, Emília achou todo o texto interessante e percebeu que desde o título o autor chama a atenção do leitor ao fazer um jogo com as palavras. Questão A. Que palavra do título pode ser lida de duas formas? A palavra é encantos, que ela pode ser lida de duas formas como encantos, ó, tudo juntinho, ou apenas cantos. Entenderam? Então, é isso que vocês deveriam registrar aí na questão A. Já pode colocar certinho também. Se errou, faz a correção, tá? Não deixe errado. Agora, a questão B diz assim, ao brincar com essa palavra, o autor revela, o que o autor revela sobre a música de modo geral? O autor revela que toda música tem uma história ou o autor indica que a música canto atrai as pessoas, pois gera encantos. O autor indica que a música canto atrai as pessoas, pois gera encantos. Então, era a alternativa 2 aí que vocês precisavam pôr o xizinho, tá? Já pode pôr certinho. A questão C diz assim, releia o nome da exposição que a professora visitou, Encantos. Uma viagem pela história da música. A palavra em destaque foi usada em qual sentido? A palavra em destaque aí é viagem. Ela foi usada no sentido real, que eu peguei a minha malinha e fui viajar, ou no sentido figurado, que é só uma forma simbólica para ser falada? Muito bem. Sentido figurado. Já põe certinho. A questão 5, vocês tinham que pegar o folder, ir lá nas informações e registrar o que está se pedindo aí na questão 5. Entre as diversas informações do texto, Otávio achou muito curiosa a parte que explica a origem de um instrumento musical. Releia o texto e copie o trecho em que essa informação aparece. A Pro colocou aqui. É esse trecho que vocês deveriam copiar. Ó. Um dos primeiros instrumentos musicais surgiu nessa época. Feita de osso de animal com furos, a primeira flauta foi descoberta na Alemanha e ilustra como ocorreram as primeiras manifestações musicais da história da humanidade. Tá? Então, é essa parte que vocês deveriam copiar todinha lá do texto. Até onde a Pro copiou. É a parte todinha que fala sobre isso, tá? Coloque entre aspas também, porque foi parte do que a gente tirou lá do texto. Tá bom? Então, vamos lá. Página seguinte. 43. Questão 6. Diz assim. Ao ler a parte que trata da música na antiguidade, Urbano teve dificuldade para compreender o significado do trecho, que dizia o seguinte. A música na antiguidade era usada como uma forma de as pessoas se comunicarem com os deuses e por isso tinha um caráter ritualístico na Grécia. Então, o que significa ritualístico? Vocês precisavam procurar lá no dicionário, aí na questão A se pede isso, né? Consulte no dicionário a palavra em destaque no trecho acima e copie o seu significado. A Pro colocou aqui, ó. Ritualístico, relativo a ritual.
Pode pôr certinho. Tá? Se errou, faz a correção. Questão B. De acordo com o significado da palavra, explique como a música era usada na antiguidade. Então, a música era usada em rituais, ou seja, em cerimônias religiosas. Tá bom? Já põe certinho também. Se errou, faça a correção, tá? Questão 7. Rita ficou muito admirado ao perceber que no passado já existiam músicas cujo objetivo era caçoar de alguém. De acordo com o texto, em que época as músicas desse tipo foram feitas? Então, essas cantigas de zombaria eram feitas na Idade Média, tá bom? Era isso que vocês deveriam registrar aí. Já pode colocar certinho também. Já a questão 8 fala assim. Dulce percebeu que, apesar de citar o nome de alguns artistas importantes, o texto destaca 2 nomes que são considerados grandes mestres da história da música. Releia o texto e indique o nome desses músicos. Justifique sua resposta com partes do texto. Então, quem são? São Mozart e Beethoven, pois são considerados artistas geniais. Aí a Pro comprovou aqui com a parte do texto, por isso que essa parte do texto está entre aspas, tá? Já pode pôr certinho também nessa questão. A questão 9 diz assim, Marina notou que assim como ocorreu no Brasil com o surgimento do samba, a cultura dos escravizados deu origem a um estilo musical nos Estados Unidos. Questão A. De acordo com o folder, relacione a cultura dos escravizados ao estilo musical originado a partir dela. Então, vocês devem ligar ao jazz, tá? Então, tem que estar aí, cultura dos escravizados ligado ao jazz. Já põe certinho. E vamos lá para a próxima página, agora 44. Na página 44, a questão B diz assim, ó. Assinale a imagem que corresponde ao estilo musical indicado no item anterior, de acordo com as características do texto. Então, vocês precisavam vir fazer um xizinho aqui, tá? Na primeira imagem, tá bom? Agora a questão 10. Massaro achou curioso o seguinte trecho. Elvis Presley, considerado o rei do rock. Leia 2 significados da palavra em destaque e assinale o que se refere a Elvis Presley. Então, vocês deveriam assinalar o segundo. Onde diz, quem detém o poder absoluto ou se destaca num grupo, tá? Então, é isso. Agora a gente vai lá para frente, tá? Vamos lá, página 54 agora. Deixa eu achar aqui também. Página 54 diz assim, ó. A questão A diz assim. Quais são as formas de pagamento que o site oferece para o consumidor? Leia a oferta e indique as opções disponibilizadas. Se a gente voltar na página 53, a gente vai ver que as 2 formas disponibilizadas ali é um pagamento à vista ou parcelado, tá bom? Pessoal, não tem linha aí, mas façam esse registro, tá? Não deixa de fazer. Se acertou, já põe certinho. Se fez bonitinho, já pode pôr o certo. Tá? E vamos para a questão B. Se pagar pelo celular à vista, ou seja, em uma única vez, qual valor Dona Olivia gastará na compra? Gastará 530. É o que está lá, está indicando lá o valor à vista, né? A gente vai para C agora. Se optar por dividir o pagamento em 3 vezes, qual será o valor total pago ao comprar o celular? Observe essa condição de pagamento indicada no site e faça o cálculo para descobrir a quantia. Então, a gente precisava fazer o quê?
A gente precisava pegar as 3 parcelas, né? Não eram 3 parcelas? De 190 e fazer a multiplicação. Ai, prof, diferente, eu fiz 190 mais 190 mais 190, mas eu cheguei nesse resultado, prof. Não tem problema, tá? É que assim facilita, né? Facilita a realização aí da atividade. Mas não tem problema. Aí vocês vão colocar lá na resposta o valor, aqui tá um R, era para ser um R aqui. O valor, tá? Vocês não arrumam, não põe T não, põe R. O valor total será de 570. Aí já ponho certinho. E ficou um certão, né? Agora vamos para a próxima questão, ó. Qual a D, né? Questão D. Qual é a diferença de valor entre o pagamento feito à vista e o parcelado? Faça o cálculo. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar um valor, né? A gente pegou aqui o valor parcelado, mas o valor à vista. Aí, fazer uma subtração, para eu chegar na diferença. Sempre quando eu falo em diferença, a gente vai fazer uma subtração. Deu R$40. Então, a diferença é de R$40. Já pode colocar o certinho aí também. Tá? Questão 2. Analisando as duas formas de pagamento, à vista e a prazo, qual é a opção mais vantajosa para a dona Olívia? A opção mais vantajosa é à vista, pois ela vai pagar, ela vai economizar aí R$40, né? Então é isso, pessoal. Deixa eu só voltar aqui. Ok. Isso mesmo. Então, tá bom, pessoal. Nossa correção acaba aqui, a nossa aula também. Mas espero que vocês tenham realizado aí toda a correção. Não deixa de corrigir, tá, pessoal? Se errou, vai apagar e vai arrumar, tá? E a nossa correção acabou e a nossa aula também. Mas a semana que vem tem mais. Tá bom, meus amores? Um super beijo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. E até a semana que vem. Beijos.